Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Até que nós falamos sobre panorama, sobre a composição. Agora eu quero te convidar a entender um pouquinho sobre as divisões que nós estamos fazendo, Antigo e Novo Testamento. E agora eu quero te levar a compreender um pouquinho acerca do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas, e ela foi feita por Tertuliano e por Orígenes, ok? Esse título foi utilizado por esses dois homens sobre a composição da Bíblia. Na primeira divisão principal, temos o Antigo Concerto, também chamado de Pacto ou de Aliança, que veio pela lei dada a Moisés no Sinai. Então Tertuliano vai compreender de que esse primeiro testamento, que foi selado com sangue de animais, Êxodo capítulo 24, verso 18, e Hebreus capítulo 9, versos 19 ao 20, Tertuliano e Orígenes vão entender de que essa primeira aliança, primeiro pacto feito com Moisés, precisava ser, de fato, dividida como um Antigo Testamento, ou um testamento que começou anteriormente. Esse Antigo Testamento que eu estou vos falando tem por divisão, ou por composição, suas divisões de tais formas. 5 livros, que vão de Gênesis a Deuteronômio, que são comumente chamados de Pentateuco, que vem da expressão penta, 5, teuco, conteúdo, um conteúdo de 5. Esses livros também tratam da origem de todas as coisas, do Bereshit, da origem, do Gênesis, mas tratam da lei e tratam do estabelecimento da nação israelita. Esse princípio, esse Pentateuco, esses 5 livros, especificamente, contém a história da criação do universo, de Adão e Eva no Jardim do Éden, do dilúvio, o êxodo dos israelitas da escravidão do Egito. Portanto, esses livros tratam do início. Todas as vezes que você lembrar do Antigo Testamento e dos 5 primeiros livros, lembre-se de que eles estão dentro do preceito lealista. Anote isso, que demanda a lei. Tudo que você circunvizinhar neste conteúdo do Pentateuco, da Antiga Aliança, nos 5 primeiros livros, tem um viés de lei, determinação, Deus construindo um parâmetro, uma definição, uma logicidade para que o povo pudesse caminhar, tramitar, evoluir, crescer, desenvolver e construir uma sociedade. Até então, o governo era teocrático, Deus-crático, a construção de lei. Logo, Deus era quem estava no governo, Deus ditava e os homens seguiam. Para que o povo tivesse crescimento, não só o povo, mas desde Adão até o povo sair do Egito e entrar nas terras de Canaã, terras da promessa, Deus precisou construir princípios. Então, seja no estudo, seja na interpretação, seja na pregação, para que eu consiga compreender, e estudando o princípio, a construção do Pentateuco tem por princípio imutável desenvolver lei. Então, a minha compreensão precisa estar baseada dentro do princípio de lei, da forma lealista, da forma legal, da forma jurídica, com que Deus desenvolveu os seus parâmetros e os seus processos a este povo. É importantíssimo lembrar que eu não posso utilizar o Pentateuco dentro do princípio do estudo, do conhecimento, tentar extrair dele se eu não levar em consideração o princípio legal, o princípio de lei, o princípio estrutural, definido, parametral. Eu preciso compreender isso para que o meu estudo e a minha pregação e a minha análise do texto tenha total sentido. Deus mostra do Gênesis, Deus revela no Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a expressão do que ele quer de fato mostrar aos homens no que tange à sua determinação. Deus fala, os homens seguem. Deus define, os homens dão continuidade. Essa é a primeira parte do Antigo Testamento. Aí vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? É o preceito histórico. São 12 livros, que vão de Josué até o livro de Esther. Eles ocupam o princípio de dar continuidade ao desenvolvimento. Até aqui, até o livro da entrada do povo, da saída do povo do Egito e da entrada do povo em Canaã, é Deus determinando, construindo, instruindo, definindo, o povo errando, Deus desenvolvendo. A partir de aqui, revela-nos a história de um povo que já recebeu a lei, pratica a lei, e agora vai verificar vários períodos dessa aplicação da lei, chamado de história. Teocracia, sob os juízes, monarquia, sob o governo de Saul, de Davi e de Salomão,
e a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e de Israel, 2 reinos que se dividem, um fica com 10 nações, com 10 tribos, outro fica com 2 tribos, e estes, depois dessa divisão, começam a enfrentar inúmeros processos sociais de guerra e passam agora a estar cativos, em certo período, pela Síria e também pela Babilônia. Vai referenciar também o período pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras, Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos nesse período. Portanto, este livro da Bíblia trata da história do povo de Deus, seus passos sem Moisés, como eles caminharam, como se ocuparam, como foi essa teocracia diante dos juízes, Deus levantando homens e mulheres inspirados, cheios do Espírito de Deus, para lutarem de forma física, intelectual. Como foi essa monarquia em que o povo pediu um rei, Deus entregou um, Deus de Saul. Saul peca, Deus lhes entrega Davi, Davi morre, vem Salomão. Como foi essa briga dos filhos? Como foi essa tomada de reinos? Tudo isso você vai encontrar nos 12 livros que compõem a figura histórica da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Depois de falarmos acerca de leis, de história, haverá um período de poesia na Bíblia Sagrada. Outros 5 livros, que vão de Jó até Cantares, também conhecido como Cantares de Salomão, chamados de livros poéticos, não porque sejam cheios de imaginação, fantasia ou até mesmo somente alegorias, mas devido ao gênero do seu conteúdo. É um bojo de livros que emana emoções, revela princípios emocionais, contrição, retorno do povo para Deus. A intenção de revelar-se como livro poético é também mostrar os devocionais que o povo fizera, a resposta que o povo teve diante a adversidades e também diante a benevolências de Deus. Mostra disso é os cânticos que Davi e Salomão vão apresentar a Deus em seus salmos, cânticos entoados em momentos de alegria, mas também em momentos de batalha. Salmos que são princípios elencados, mas também revelam os princípios de sabedoria, como é o caso de Provérbios e Eclesiastes. É um poema também de amor que revela-nos acerca de um casamento, da noiva e do noivo, Cânticos dos Cânticos, também conhecido como Cânticos de Salomão. Esse bojo de 5 livros mostra um período de extração, de extravasar emoção. Revela um cântico externalizado. Até aqui, o povo guardava para si, mas então, em alguns momentos, o povo revela seu estado, mostra a sua situação, através de cânticos, louvores e adoração a Deus, por isso chamado de poesia. É importante lembrar de que a poesia que estamos nos referenciando biblicamente não é a poesia sul-americana que nós conhecemos dentro da nossa linguagem. Eu estou falando de uma poesia semítica, uma poesia que não tem o interesse de fazer rima aos finais dos trechos, como é o nosso caso. É uma poesia que tem por interesse elencar Deus, elencar o nome de Deus, e todo o final da poesia revela o caráter de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a essência de Deus e a verdade de Deus, por isso conhecido como poesia. Mas também nós chegamos na parte profética, que terminando a poesia são 17 livros, que vai de Isaías até Malaquias. Esses livros estão divididos em 2 partes. Profetas maiores, que são 5 livros, que vai de Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias até Malaquias, 12 livros. A divisão de profetas maiores não é a importância do profeta, mas a quantidade de conteúdo que esse profeta escreveu, a quantidade de tempo gasto nisso. E profetas menores não é porque eram profetas inferiores ou profetas que tinham menos importância, mas é ao quanto de conteúdo esses profetas de fato apresentaram em seus livros. Os nomes maiores e menores revelam de fato a notoriedade da profecia também revelada. Mostra o respectivo ministério profético. E vem depois de livros proféticos que foram escritos cerca de 16 diferentes autores. Se você pegar cada livro, vai perceber que cada autor, dentro do princípio profético, está em um local diferente, alguns deles no mesmo tempo, expressando conteúdos parecidos,
Alguns viveram em épocas diferentes, mas têm um conteúdo muito semelhante, porque é um conteúdo que vem de Deus, conteúdo profético. Essa profecia, Isaías, Jeremias e Daniel escrevem livros mais longos, livros mais poderosos. Ageu, Zacarias e Malaquias estão entre os profetas menores, cujos livros têm impacto específico, são espadas agudas, de corte rápido. Esses livros falam de profecias da boca de um homem que recebe de Deus a fim de pronunciar acerca do desapontamento de Deus, porque Israel não havia seguido suas ordens. Esse livro profético tem por intenção, esse conteúdo, esses livros têm por intenção relembrar o povo acerca do amor de Deus, mesmo com a falha, além de apregoar a vinda do Messias, uma remissão de seus pecados e uma salvação para as suas dores. Portanto, esses livros da Bíblia possuem advertência profética, sistêmica e relacional de Deus, a fim de trazer o povo para perto deles. Bacana? O que você achou até aqui? Viu como o Antigo Testamento tem uma conjectura bem definida, divisões bem estabelecidas, que nos proporcionam entender a continuidade, o crescimento e o desenvolvimento de Deus para com os homens? Perceba que a divisão dos textos apresentam a nós uma compreensão de que eles precisam ser lidos de forma específica, cuidadosa, compreendendo o seu preceito, para que eu possa ter uma aplicabilidade lógica. Não se esqueça, anote essas divisões, lembre-se de como nós apresentamos, lembre-se de como elas têm aplicação, sua origem, e vai fazer todo sentido na forma com que você tem vivido uma expressão de estudo, crescimento e desenvolvimento. Espero que você tenha gostado até aqui. Eu te vejo na próxima. Daqui a pouquinho nós vamos falar acerca de o Novo Testamento, sua composição e sua historicidade. Deus te abençoe. Até a próxima.